A número 5 agora, rapaziada. O móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A aceleração desse móvel em metros por segundo ao quadrado é... O que você precisa? Você tem a distância aqui, ó. Você tem os 20 segundos, que vai ser o tempo que ele vai gastar. Ele quer saber a aceleração e ele fala que parte do repouso. Então a velocidade inicial vale 0, a posição inicial vale 0. Então vamos lá, a distância que ele percorreu. A distância final vai ser 200, vai ser igual a 0 mais 0 vezes t, mais 1 sobre 2 vezes a vezes 20 ao quadrado. Aqui eu nem substituí o t por 20, por quê? 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar 0. Então eu corto esse S0 e corto esse termo daqui também. Porque vai ficar o 0 vezes 20 que vai dar 0. Então eu cortei esses números aqui que não tem significado pra gente. E agora eu fiz 20 elevado ao quadrado, gente. Dá quanto? Dá 400. Então vai ficar 200 é igual a 1 dividido por 2 vezes a vezes 400. 400 dividido por 2 vai dar 200. Então vai ficar 200 é igual a 200A. Eu posso cortar 200 desse lado com 200 desse lado, porque o 200 aqui está multiplicando. Se eu mandar para o outro lado, vai ficar dividindo. 200 dividido por 200 vai dar 1. Então a nossa aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. E agora os gráficos, rapaziada. Como são os gráficos do nosso MOVE, do nosso movimento uniformemente variado? Primeiro deles, o gráfico da velocidade, que é o V igual a V0 mais AT. Aqui eu coloquei errado. Então, rapaziada, como é que funciona o gráfico do nosso MOVE, movimento uniformemente variado? Aqui eu tinha colocado errado, coloquei o S, mas é V. Então, toda vez que você vai ter a velocidade, vai ser V igual a V0 mais AT. Uma equação, uma função de primeiro grau. Então, o gráfico aqui é de uma função de primeiro grau, é uma reta. Quando a sua velocidade está aumentando em relação ao tempo, significa que a sua aceleração aqui é o quê? É positivo. Então, é um movimento progressivo acelerado, porque a velocidade ali inicial está aqui, é positiva, e sua velocidade vai aumentando em relação ao tempo. Quando você tem isso daqui, olha só, a velocidade reduzindo em relação ao tempo, você vai ter o que, rapaz? Vai ter um movimento progressivo retardado. Porque a sua aceleração vai ser negativa, então sua velocidade vai diminuindo em relação ao tempo ali. Beleza? Então até aqui é progressivo retardado. O nosso gráfico agora de posição em relação ao tempo é o nosso famoso sorvetão, a equação do nosso sorvetão. Se vocês perceberem aqui, rapaziada, olha só. Você vai ter o S igual a S0 mais V0t mais 1 sobre 2 AT ao quadrado. Isso daqui é bem parecido com uma equação de segundo grau, com uma parábola, para ser mais exato. E de fato, é uma parábola. Porque, olha só, a nossa variável aqui, em vez de ser x ao quadrado, vai ser o t ao quadrado. Aqui, em vez de ser x, vai ser o t. E aqui, em vez de ser o c, que a gente chama lá de y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, o nosso c seria o S0, então. E como funciona? O nosso gráfico aqui é uma equação de segundo grau, é uma parábola. Então, você vai ter a parábola assim, com uma boquinha para triste e uma boquinha feliz. O que vai determinar a boquinha? A aceleração. Como a aceleração vai ser o termo que vai estar diretamente associado com o t ao quadrado, se a sua aceleração é negativa, a sua parábola vai ficar com a boquinha triste. Se a sua aceleração é positiva, rapaziada, a sua parábola fica com a boquinha feliz. Então, isso daqui é a aceleração negativa, isso daqui é a aceleração positiva. Essas daqui são as regiões do gráfico, olha só. Quando você tem a aceleração negativa, o movimento aqui está crescendo, claro que vai diminuindo o crescimento, só que ainda está crescendo. À medida que a gente vai para cima, nas nossas coordenadas ali, né, a gente adota que está subindo, está aumentando, e à medida que a gente vai para baixo, está diminuindo. Então, como o deslocamento aqui está aumentando, a velocidade é positiva. Chegou aqui, olha só, a velocidade vai ser 0, vai ser quando você vai ter um invertimento vai ter a inversão ali do seu movimento, da sua posição, vai começar a voltar para trás, vai começar a se deslocar para o sentido contrário. Então aqui, olha só, a sua posição está diminuindo em relação àquele referencial. Então por isso que a velocidade é negativa. Beleza? A sua posição final vai ficar menor do que a posição inicial. Quando você pega trechos aqui e vai calcular a velocidade. Por isso a velocidade aqui é negativa. Já no gráfico
que tem a aceleração positiva, acontece o inverso. Olha só. Aqui a sua posição está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, está diminuindo. Se a posição está diminuindo, a variação dessa posição também tem que diminuir. E a variação da posição em relação ao tempo, a gente sabe que é a velocidade. Então a velocidade aqui está ficando negativa, 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 negativa. Chegou aqui, zero. Depois disso começou a subir. Então nesse momento aqui, ó, a velocidade é positiva. Qual é a diferença, professor, então, do gráfico? Então, rapaziada, é isso. De gráfico, tem que entender. Pegou a nossa equação de V igual a V0 mais AT. Vai ser uma linha reta. Para cima ou para baixo. O que vai determinar é o nosso coeficiente angular, que vai ser a aceleração. A aceleração positiva para cima. A aceleração para baixo vai ser... A aceleração negativa quer dizer para baixo. E no sorvetão, parábola com a boquinha triste. Assim, ó. Significa que a aceleração é negativa. Nessa região vai ter velocidade positiva, nessa região velocidade negativa. Parábola com a boquinha feliz. Significa que a sua aceleração é positiva. Nessa regiãozinha aqui vai ser velocidade negativa e nessa regiãozinha aqui vai ser a velocidade positiva. Vamos fazer alguns exemplos, alguns exercícios para ficar mais claro. Outra coisa também, a aceleração é constante. Se ela estiver em cima, aqui vai ser positiva e aqui negativa. Só que é sempre uma linha reta perfeitamente horizontal, porque a aceleração é constante no move, movimento uniformemente variado. Agora vamos fazer um exercício da SpaceX. O gráfico abaixo descreve a velocidade v em função do tempo t de um móvel que parte da posição inicial de 10 metros de sua trajetória. A função horária da sua posição, em que o tempo t e a posição s são dados respectivamente em segundos e metros, é... Então vamos lá, rapaziada. Como é que a gente consegue calcular a função, extrair uma função através do nosso gráfico? Simples. Você olha o gráfico, interpreta a questão e você consegue matar a charada. Primeiro, a velocidade inicial, olhando o gráfico. Já sabe de cara assim que é o 15. Que nem tem nos gráficos aqui anteriores. Isso daqui é sempre a velocidade inicial. Então aqui, ó, a velocidade inicial vai ser 15. Ele fala também que a nossa posição inicial é de 10 metros. E ele fala o seguinte, ele quer descobrir a aceleração aqui, para você conseguir encontrar a nossa função de posição. Para você encontrar a aceleração, você pode pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo, porque a aceleração ali vai ser constante, então nunca vai mudar. A nossa velocidade vai do 15 até o 0. Quando chega aqui no ponto 5. O nosso tempo vai do tempo 0 até o 5. Sabe que a nossa aceleração vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. A nossa velocidade final, olhando o gráfico, a gente já viu que vale 0. Certo? Quando chega aqui, ó, 0. No eixo da velocidade. Então, rapaziada, nossa velocidade aqui, ó, final vale 0. Chegou e decresceu, pá, bateu aqui, a velocidade vale 0. A gente tem que olhar o eixo do V. E a velocidade vai ser 0 quando? Quando o tempo for 5. Então, o tempo final vale 5 e a velocidade final vale 0. Então, vai ficar 0 em cima e 5 embaixo. Menos a velocidade inicial. A gente já viu que vale 15. E o tempo inicial é 0, começou a partir dali do tempo 0. Então, o que você tem? Você vai ter, então, velocidade inicial que é 15 e o tempo inicial que é 0. Se você fizer 0 menos 15, vai encontrar menos 15. Se você fizer 5 menos 0, vai ficar 5. Menos 15 dividido por 5, menos 3. Então, a nossa aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ele fala para a gente que a nossa velocidade inicial, ele não dá para a gente aqui, mas ele fala que a velocidade ali, assim, a velocidade inicial a gente consegue tirar do gráfico, vale 15. Ele fala que a posição inicial, é 10 metros. Então a posição aqui, S0, vale 10. Vou apagar isso daqui para não confundir. Ele fala o que mais? Ele fala, o tempo é a nossa variável aqui, para a gente fazer.
ele dá para a gente também, olha só, a velocidade inicial que vale 15. Então a fórmula do sorvetão é S é igual a S0, que no caso vai ser o 10, mais V0T, que é 15T, mais 1 sobre 2 até ao quadrado. A nossa aceleração aqui é menos 3, então vai ficar menos 3 sobre 2 T ao quadrado. A nossa resposta então, rapaziada, olhando isso daqui, é a letra C. 10 mais 15T menos 3T ao quadrado dividido por 2. Ou menos 3 sobre 2 elevado vezes T ao quadrado. E essa última questão aqui, para a gente finalizar por hoje, a figura abaixo representa o gráfico posição X, tempo para um móvel em movimento retilíneo. Gráfico de parábola, rapaziada, olha só. E é correto afirmar o quê? Vamos comparar com o nosso gráfico aqui, ó, que a gente tem. A gente sabe desse gráfico que, olha só, você vai ter aqui, nessa região, a velocidade positiva e a velocidade negativa. A parábola aqui, olha só, como está com a boquinha virada para baixo, a gente já sabe que a aceleração aqui vai ser negativa, certo? Então vamos analisar as opções. Então vamos lá, rapaziada, vamos analisar um pouquinho o gráfico. A gente está vendo isso daqui, ó, parábola, parábola, parábola. Então vamos analisar por que a resposta certa é a letra D. Para o tempo B, menor que um tempo aqui que eu escolher, que é menor que o tempo C. Então, se eu pegar um tempo aqui, entre esses dois tempos B e C, a velocidade do móvel decresce de maneira uniforme. Sim, está correta. E por que, rapaziada? À medida que vai se aproximando do tempo C, a sua velocidade vai diminuindo. Então, você começa com uma velocidade aqui, grande, só que como isso daqui, a aceleração é negativa, à medida que você vai chegando aqui no topinho da nossa parábola, nesse ponto aqui, que vai acontecer a mudança do sentido do seu movimento, você vai diminuindo. A gente já viu que aqui vai ser a velocidade zero, que é quando você tem a mudança do sentido do movimento. Vai voltar para trás, vai percorrer no sentido contrário. Então, à medida que você vai se aproximando daqui, a sua velocidade vai diminuindo. Então, a velocidade aqui em A é maior do que a velocidade em B, que é maior do que a velocidade em C. Então, aqui está certo. A velocidade do móvel decresce de maneira uniforme. Sim. Aqui você tem isso daqui. À medida que está chegando em C, a velocidade vai diminuindo. Então, se eu pego um tempo aqui, esse tempo daqui vai ter o tempo, sei lá, um tempo X, entre o B e o C, nessa região aqui. Esse tempo vai ser menor do que a velocidade B, só que vai ser maior do que a velocidade C. Ela está decrescendo, está diminuindo de maneira uniforme, porque é um movimento uniformemente variado. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Façam as atividades que eu vou mandar lá na plataforma. E é isso. Se cuidem e bons estudos.